Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde, nós vamos, a partir de agora, ver 4 episódios, o 9º, 10º, 11º, 12º, sobre a rede urbana brasileira. Até então, sobre rede urbana, nós vimos algumas considerações teóricas sobre a temática. Mas é fundamental que nós coloquemos a rede urbana brasileira em cena, porque isto é extremamente importante para que se possa ter uma compreensão da organização espacial, portanto, da sociedade no país. É bem verdade que estudos sistemáticos na escala nacional são muito limitados, são muito poucos, aliás. O grande estudo sobre a rede urbana brasileira data de 1963, portanto, há 60 anos atrás, feito pelo professor Pedro Geiger, que se chama A Evolução da Rede Urbana Brasileira. Publicado em 63, mas com dados, sobretudo, do censo de 1950 e outras informações durante a década de 50. Em 1963, o censo de 1960 não estava ainda disponível. Mas é um estudo pioneiro nesse sentido e é extremamente importante. Lamentavelmente, o livro está esgotado há muito tempo e são poucas as bibliotecas, creio eu, que têm esse livro. Fora isso, existem análises em termos de artigos sobre alguma característica da rede urbana brasileira e que contribuem com uma visão dessa rede urbana. Eu quero destacar aqui os textos feitos por 2 colegas do IBGE, Olga Maria Buarque de Lima Friedrich e Fanny Raquel Davidovich. Os textos que as 2 fizeram sobre aspectos da rede urbana brasileira estão na Revista Brasileira de Geografia, sobretudo na década de 1980, e são fundamentais. É claro que em 2023 muita coisa mudou, e isso é lamentável que nós, geógrafos, não tenhamos feito estudos, publicados textos sobre a rede urbana brasileira em 1995, 2005, 2015, de forma que pudéssemos ter uma avaliação da dinâmica da rede urbana brasileira. E isto é importante porque a rede urbana brasileira caracteriza-se pela enorme criação de centros urbanos pós a Segunda Guerra Mundial. Criação de centros urbanos novos a partir do zero, sobretudo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Amazonas, Pará, Rondônia, e que acaba permitindo-se falar numa riqueza do crescimento de centros urbanos no país. E isso se dá, sobretudo, em áreas de incorporação efetiva do território,
ligado em grande parte às frentes de expansão. Bom, outras referências bibliográficas eu fornecerei ao longo dos 4 últimos episódios dessa terceira temporada Rede Urbana e Organização Espacial. Eu tenho também algumas contribuições sobre as características da rede urbana brasileira relativa à década de 80, sobretudo. Isso está na revista Cidades e também no livro Trajetórias Geográficas e Caminhos Paralelos e Entrecruzados. Vamos ver nesse episódio a gênese da rede urbana brasileira. Como eu falei, uma gênese que permitiu que fossem criados novos centros urbanos nos últimos 30, 40 anos. Talvez o Brasil seja um dos poucos países onde a rede urbana não está ainda consolidada em termos do aparecimento de novos centros urbanos. Vamos ver então, neste episódio, a gênese da rede urbana brasileira. Numa visão geral, baseada, sobretudo, num artigo de um geógrafo francês, Pierre de Fontaines, geógrafo que veio da França para ajudar a criar o primeiro curso de Geografia e História na atual UFRJ em 1936. Em 1938, Pierre de Fontaines publicou simultaneamente num periódico americano e num periódico francês esse artigo intitulado Como se constituiu a rede de cidades no Brasil. Esse texto foi traduzido pelo Orlando Valverde e publicado em 1941 no Boletim Geográfico. A revista Cidades, no seu primeiro número de 2003, reproduz esse artigo. É notável chamar a atenção o fato de que, em 1938, o Brasil era muito pouco conhecido. O nível de povoamento era bem menor, havia um número grande de áreas ainda não efetivamente incorporadas através do processo de povoamento à economia brasileira. A circulação era precária e não havia muita referência bibliográfica. Esse trabalho do Pierre de Fontaines é essencial, nós vamos discuti-lo agora, porque ele inicia um processo de interesse pelo conhecimento da rede urbana brasileira. Uma outra referência é do Haroldo de Azevedo, Haroldo com A e não com H, sobre as cidades do Brasil colonial. Vejamos então a proposição do Pierre de Fontaines, que tem limite, mas não podia ser diferente, dada a precariedade de informações de circulação por um espaço amplo e mal conectado internamente. O Pierre de Fontaines fala que, no Brasil, a rede de cidades foi constituída a partir da criação do zero de inúmeros centros. Isto num país que, diferentemente do México, da Guatemala e do Peru, não conhecera uma rede de cidades pré-colombianas. Assim se acredita.
ainda hoje. Se nós vamos descobrir enterradas sobre a floresta amazônica vestígios de cidades pré-colombianas, é, na melhor da situação, uma hipótese. Tomara que se descubra. Mas, deixando isso de lado, a rede urbana brasileira começa a nascer através de alguns padrões de criação de cidades, segundo Pierre de Fontaines. O primeiro deles é a criação de cidades a partir de reduções indígenas. Isto é, concentrar sobre controle grupos indígenas ou de uma etnia ou misturada numa redução onde se implanta uma igreja, uma escola, depois aparece um centro comercial, há um processo de miscigenação bastante consentido. E ali começa a aparecer um embrião de cidades. O número de cidades que surgiram por esse processo de redução é muito grande, sobretudo na Amazônia, no Nordeste e no litoral do Sudeste. O segundo tipo de criação de cidades na rede urbana brasileira, segundo de Fontaines, é a partir da criação de um forte militar. Forte este ligado, sobretudo, à defesa do litoral contra nações europeias interessadas em conquistar o Brasil. A cidade de Belém, junto ao Forte dos Reis Magos, a cidade de Natal, a cidade de Fortaleza, criada a partir de um forte produzido pelos holandeses e depois os portugueses se apropriaram. E há inúmeros outros exemplos de cidades que nasceram a partir de um forte. Ou seja, a partir de uma primeira função urbana, que é a função de defesa. Há outros tipos de criação de cidades, além das reduções e da criação de fortes. Um terceiro tipo de criação de cidades, segundo de Fontaines, são aquelas cidades criadas a partir da mineração, sobretudo mineração do ouro. Ouro de aluvião, e particularmente importante isso em Minas Gerais e na Bahia. A atividade de mineração suscitava a aglomeração de pessoas, de famílias, de alguns serviços, e ali se formava um núcleo que começava a ter progressivamente atividades urbanas. Então, reduções, fortificação e atividade de mineração são responsáveis pela criação no Brasil colonial de um número considerável de cidades. Um quarto tipo de criação de cidade diz respeito à circulação. A circulação fluvial, fazendo com que, na confluência de afluentes com rio mais importante, aparecessem cidades que articulavam vales situados a montante do afluente e ao longo do rio principal. Inúmeras cidades surgiram em função da navegação fluvial, sobretudo na Amazônia. Mas também a circulação, já no país independente,
ligado à presença de uma ferrovia, entroncamentos ferroviários, em cidades que estavam no final de uma linha tronco e que no final se formava um núcleo urbano conhecido como ponta de trilho e que reunia a produção comercial, produção agrícola do interior para essa cidade ponta de trilho e daí enviando para o litoral por meio da ferrovia. Esse tipo de criação aparece como muito importante, sobretudo no sudeste brasileiro. Sobretudo no oeste paulista e norte do Paraná, onde muitas cidades surgiram em decorrência de serem, durante algum tempo, o terminal de uma linha ferroviária, ou seja, ponta de trilho. Um outro tipo é o tipo do patrimônio, seja ele civil, seja ele religioso. Ou seja, uma porção do espaço cercado por fazendas era separada e ali se criava um núcleo urbano, seja ele em devoção a um santo, seja ele claramente com intenção comercial de produzir um núcleo de povoamento com atividades comerciais e de alguns poucos serviços, e que isso ia, dependendo do desenvolvimento de atividades econômicas no entorno ao patrimônio, de um núcleo urbano. Esse patrimônio depois adquire um caráter de um pouco distinto, sem receber o nome de patrimônio, mas simplesmente uma empresa de colonização tem uma terra e ela ali implanta um núcleo urbano, tal como ocorreu no norte de Mato Grosso, no sul de Goiás, no Pará e vários outros estados. Sobre o assunto, vocês leiam. É fácil ter acesso à revista Cidade, esse artigo do Pierre de Fontaine. Esses são os tipos básicos com variações que o Pierre de Fontaine aponta como sendo a gênese das cidades brasileiras. Mas há outros tipos que o Pierre de Fontaine não considera, ou porque ele julgou sem importância, ou porque havia uma dificuldade no final dos anos 30 em ter outras informações a respeito da rede urbana brasileira. Então, existem ainda outros tipos de gênese da cidade brasileira. Um deles é o quilombo. Quilombo como lugar de refúgio de escravos que se concentravam em áreas remotas, ali formando um núcleo de povoamento que, pouco a pouco, começa a exercer algumas funções urbanas, sobretudo de comércio e serviços. Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso são exemplos de estados onde a formação de cidades a partir de quilombos é extremamente significativo. Eu sugiro que esse é um tema de pesquisa para quem quiser fazer geografia urbana histórica. Os quilombos do Espinhaço, em Minas Gerais, os quilombos da Chapada Diamantina, na Bahia, e a sua transformação em núcleos urbanos. Um outro tipo que não foi explorado pelo Pierre de Fontaine é
aquilo que se denomina em inglês Company Town, a cidade da empresa. Isto é, cidades fundadas com ruas, casas, serviços de saúde, educação, igreja, comércio, sob o controle de uma empresa, via de regra, empresa industrial, que, isoladamente do restante das outras cidades, precisa ter um núcleo urbano caracterizado por uma relativa autonomia. A empresa controla tudo. E o exemplo, João Monlevade, na zona metalúrgica em Minas Gerais, criada pela Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. A própria Volta Redonda, criada pela Companhia Siderúrgica Nacional no Médio Paraíba, estado do Rio de Janeiro, nasce como uma company town. E há outras tantas espalhadas. Mas o que é também muito significativo e que deve ser apontado, porque isso gerou um número considerável de cidades, considerável não, mas um número significativo de cidades que se tornaram grandes cidades, mesmo metrópoles, são as cidades capitais. Das 27 cidades capitais que existem no Brasil, 6 são cidades criadas a partir do zero de um planejamento urbano visando criar ali a capital de uma unidade da federação ou de todo o país. Os exemplos são Teresina, capital do Piauí, Aracaju, capital de Sergipe, Goiânia, capital de Goiás, Brasília, capital federal, e Palmas, capital de Tocantins, e Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Portanto, incluindo cidades de grande porte, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, todas elas, Teresina, Aracaju e Palmas, são cidades grandes, em razão da atividade de centro político-administrativo. Isso é muito interessante e eu sugiro que geógrafos façam estudos sobre a criação e o desenvolvimento, até um determinado período após a criação, de cidades como Teresina, Aracaju, Palmas, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. Isso é muito interessante porque nós não estamos mais diante de condições que levariam a criações de reduções de fortes ligadas à atividade de mineração ou ligada à circulação ferroviária ou de navegação, ou mesmo de patrimônio. Porque agora nós já estamos, pelo menos na segunda metade do século XIX. Teresina foi fundada, inaugurada em 1852. Aracaju, 1855. Belo Horizonte, em 1897, Goiânia, em 1942, Brasília, 1960 e Palmas, 1989. Portanto,
num período de 140 anos, foram criadas 6 capitais. E aí é interessante discutir ou resgatar as condições em que se pensou, se constituíram empresas para a produção do espaço urbano nessas 6 cidades. Eu creio que interesses fundiários ligados à propriedade da terra no meio agrário desenvolveram aí importante papel no controle da criação dessas cidades capitais. Essas cidades capitais são o fruto de uma elite agrária e, quem sabe, em algum aspecto urbano, que teve o interesse em criar uma cidade moderna, mais acessível, ligada à circulação moderna, mas ao mesmo tempo como possibilidade de investimento de capitais. Vejam, Teresina, 1852, à beira do rio Parnaíba, navegável e que tinha um fluxo de navegação importante, vindo do interior até o porto de Parnaíba. A velha capital Oeiras estava no interior, ao sul do Piauí, inacessível à moderna demanda de fluxo, que tinha como base a navegação fluvial. Aracaju substitui a velha capital São Cristóvão, situada num tabuleiro junto ao baixo curso do rio Vaza Barris, que não era um importante rio em cujas margens a lavoura canavieira se desenvolvera. A cidade de Aracaju foi construída numa área baixa, no estuário do rio Sergipe, em cuja proximidade, na região da Cotinguiba, havia uma produção de açúcar relativamente importante por volta da metade do século XIX. E Aracaju oferecia boas condições portuárias no estuário do rio Sergipe. Que interesses fundiários, que interesses de promotores imobiliários estiveram envolvidos nisso, só uma pesquisa indicará. Belo Horizonte também foi criada por uma elite da zona central de Minas Gerais, ligada à agricultura, à pecuária, à mineração, para substituir a velha e considerada, no final do século XIX, obsoleta Vila Rica, Ouro Preto. Goiânia, de 1942, foi criada para substituir a velha capital, Goiás, ou simplesmente Goiás Velho, criando ali uma cidade moderna para as atividades modernas. A mesma coisa com Palmas, que substitui em 1989, 1990, a provisória cidade de Miracema, capital do recém-criado estado de Tocantins. Todas essas cidades são resultado de criação de um núcleo planejado. A oligarquia agrária de Tocantins tem um peso considerável na criação da cidade. E Brasília, que é um projeto nacional de descentralização da capital do Rio de Janeiro para o interior.
É um tema extremamente interessante ver a criação dessas cidades capitais. Mais do que isto, estudos de casos seriam também extremamente úteis, envolvendo, por exemplo, a criação de cidades do norte de Mato Grosso, como Sinop, Alta Floresta, cidade em terra firme no Amazonas. Recuando um pouco mais, cidades do norte paranaense, Londrina, Maringá, Apucarana, Paranavaí. Cidade fundada por uma companhia de terras visando a exploração do café. Uma companhia de capitais inglesas, com sede em Londres. A primeira cidade criada por ela, inaugurada em 1926, é Londrina, cujo nome denota a filiação aos capitais sediados em Londres. Há muita coisa a se fazer sobre esse processo de criação de cidades, dando prosseguimento ao trabalho pioneiro de Pierre de Fontaine e depois de Haroldo de Azevedo e de outros trabalhos. Reparem que as condições de criação de cidades foram mudando ao longo do tempo. Há uma criação de matriz colonial e uma criação de cidades modernas, pós-1850, onde estão juntos Teresina, Aracaju, Londrina, Maringá, Alta Floresta, Brasília e outras tantas cidades. Este é um campo extremamente interessante de pesquisa sobre a rede urbana brasileira no que concerne a sua gênese e evolução imediata. Muito obrigado. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.